Olá, bem-vindo à aula de Psicologia Aplicada à Administração e Ciências Contábeis. Hoje, para iniciar, nós vamos falar sobre a história da psicologia. De acordo com a origem grega da palavra psicologia, ela significa o estudo do discurso, ou seja, o logos, acerca da alma ou do espírito, que é a psique. No início se pensava em alma como o estudo do espírito, né? O significado foi se alterando ao longo do tempo. Difícil formular um conceito abrangente que possa abarcar um todo, mas a maioria dos estudiosos concorda em chamar a psicologia como a ciência do comportamento, né? A ciência do comportamento humano. Claro que o comportamento aqui é entendido amplamente. Ele inclui atividades muito sutis, como por exemplo, perceber, pensar, conceber, sentir. Também, é claro, as observáveis, como falar, caminhar. Também não podemos esquecer as reações fisiológicas, aquelas que a gente não vê, mas sente, que são as internas, como os batimentos cardíacos, as alterações químicas, sanguíneas, que são importantes. Tudo isso é um embasamento do comportamento humano, tudo faz parte do comportamento. Então você pode perceber, por isso que a gente chama de comportamento, é entendido amplamente, porque tudo que a gente sente, pensa, né, o que comanda a nossa percepção é chamado de comportamento. O que está na frente e o que está por trás. Bleger, que foi um psicólogo de 1979, já dizia que psicologia não é uma ciência apenas das manifestações observáveis, ou seja, não é aquilo que a gente possa ver, e nem apenas os fenômenos mentais, mas abarca, na verdade, o estudo de todas as manifestações do ser humano, tudo aquilo que condiz com o ser humano, toda a sua vida, tudo que ele faz, né, através do seu comportamento, mas de todas as interações do ser humano. A psicologia é uma ciência, com certeza. E é preciso deixar claro que a psicologia vem se desenvolvendo na base de esforços muito sérios, de métodos que exigem observações e experimentações cuidadosamente controladas. Porque sabemos que a ciência é um conjunto de conhecimentos sistematizados, né, obtidos com atividades humanas e que seguem métodos muito rigorosos. Por isso que a psicologia, como ciência, como ela se colocar como ciência, ela é difícil. Por quê? Porque a gente pode dizer que a abordagem da psicologia é o ser humano. Como diz ali, né, dentre as principais características de abordagem cientificamente está a objetividade. Isto é, o estudo objetivo das coisas. E o ser humano é subjetivo. Então, isto são as conclusões que deverão ser baseadas em dados passíveis de mensuração, que com a possibilidade de mensurar, não é? É uma atividade reflexiva. Ela procura compreender, elucidar e alterar o cotidiano a partir de estudos sistematizados. O comportamento pode ser medido objetivamente, mas isso não significa que sentimentos, pensamentos e outros fenômenos deixam de existir ou ser estudados por não serem observáveis. Eles são inferidos através do comportamento. Então, o que nós queremos dizer? Que quando nós podemos pensar e medir pensamentos, sentimentos, a gente mede, por exemplo, através do comportamento que esse sentimento gera. Por exemplo, um batimento cardíaco mais acelerado, que é um comportamento que aparece, vai sinalizar que a pessoa está mais nervosa, mais ansiosa. Então a gente pode medir sim esse comportamento, dizendo que essa pessoa está com o sentimento alterado. Então é possível nós medirmos sentimento. É possível nós fazermos a mensuração, então, dos pensamentos do ser humano. Só que a gente tem que entender como fazer isso. A partir da conduta das pessoas é que se infere motivos, como a fome, a necessidade de prestígio, por exemplo, estados emocionais como o medo, a frustração. Então a psicologia, ela estuda tudo isso. Baseia suas conclusões em dados objetivos e estes só podem ser medidos, né, através do comportamento. É por isso que todos os nossos estudos se baseiam no comportamento do ser humano, seja ele qual for. A partir da ideia, né, do comportamento humano, a gente infere o que está por detrás do comportamento humano. Por isso que é importante pensar nas coisas visíveis, conscientes e o inconsciente que levam a ter certos comportamentos. A psicologia, ela procura entender, ela procura predizer e controlar os fenômenos que ela estuda. Dentre os seres vivos, é sem dúvida o homem que apresenta o comportamento mais variado dentre todos os animais e mais complexo também. Por isso, e também porque é o mais difícil de estudar, um objeto que somos nós mesmos, o objeto de compreender o comportamento não é nada fácil de ser alcançado.
Até porque quem estuda esse objeto é nós mesmos. Um ser humano estuda outro ser humano. Isso quer dizer que envolve emoções, porque é difícil de ser objetivo nesse sentido, mas é possível. Os estudiosos não desejam apenas compreender, mas também predizer os fenômenos. Se já estiver estabelecidos as condições sob as quais um determinado evento ocorre, é possível sim antecipar que ele ocorrerá em tais condições se estiverem presentes. Quando uma ciência atinge esse ponto de desenvolvimento em relação a um tópico qualquer, então também pode se tornar possível controlar o fenômeno. Controlar, então, pode significar eliminar as condições produtoras do fenômeno, se ele é indesejável. Pode significar também, pelo contrário, a sua cuidadosa produção. Também pode incluir a sua utilização para fins práticos. Enfim, de uma maneira geral, controlar significa utilizar a compreensão e a capacidade de predição obtida para fazer algo a respeito do evento.